E aí, pessoal, sou o professor Felipe Nakamatsu, aqui da Rede de Aprovação de Curitiba. Bom, pessoal, a gente vai tratar hoje sobre o benchmarking. Eu até teve um comentário nos vídeos sobre o benchmarking. Achei bem interessante tratar porque muitos professores de concurso não tratam essa matéria. Quem que gosta muito de cobrar isso? CESP-NB. CESP-NB adora cobrar benchmark, mas a CESGRAN Rio já cobrou muitas questões que a CESP só ela cobrava e a CESGRAN Rio puxou uma questão dessa. Então é uma questão que pode sim cair na prova de vocês, e se cair, tenham certeza, vocês vão ser um dos únicos que vão acertar. Por quê? As questões fáceis ali, por exemplo, exemplos de promoção de vendas, que é brinde, desconto, muitos acertam isso. Agora, os seus concorrentes com certeza não vão saber a diferença, por exemplo, de um benchmark competitivo para um benchmark funcional. Isso a maioria não sabe. E isso que vocês têm que ganhar pontos, onde a concorrência não vai saber. Por quê? Qual que é a diferença dos primeiros colocados para quem passa ali na média? O pessoal que passa ali na média está acertando as questões padrão, pessoal. Questões de nível médio. Já quem passa nos primeiros acertam as questões no nível médio e acertam as questões mais difíceis, que são essas, que o pessoal não vai acertar. Então é essa que vocês têm que acertar na hora da prova para garantir sua classificação, tá bom? Então vamos ali no benchmark. Pessoal, antes de começar aqui, a gente tem três subdivisões do benchmark. A primeira que eu vou tratar, a interna. A segunda, a competitiva. E a terceira, funcional. Pegaram? Então vamos agora destrinchar uma por uma. Tipos de benchmark. O benchmark interno. Voltem aqui, pessoal. Antes de eu ler a teoria, eu vou explicar de uma forma mais fácil para vocês entenderem, e depois a gente vai para a teoria e depois finalizando com exercícios, tá bom? Primeira parte. Benchmark interno. O que seria um benchmark interno? Primeiro, o que é um benchmarking, professor? Benchmarking é simples. Seria uma análise da concorrência, digamos, para você pegar uma característica boa daquela concorrência, daquela tua empresa competidora ali, e pegar e trazer para você. Por exemplo, a Apple, ela foi uma das primeiras fabricantes de celulares que colocou aqui a tecnologia do touch nos celulares, com a tela que é com a sensibilidade, na verdade com a temperatura do dedo. Então ela sabe ali o dedo onde está passando e tem uma sensibilidade maior. Quem que pegou essa característica, essa função que aqueles celulares tinham? A Samsung pegou e trouxe para os delas. Então, isso seria uma análise da concorrência para trazer o melhor para tentar atingir ela ou superar, que foi isso que a Samsung fez. Conseguiu atingir e agora as duas estão ali nível a nível, uma brigando com a outra, para ver quem lança a melhor tecnologia, a mais nova. Isso é benchmarking, ou seja, seria você analisar a concorrência e pegar o melhor dela e trazer para você. Basicamente isso. Se a prova colocar o que é benchmark, vocês têm que ter o quê? A análise da concorrência, tá bom, pessoal? Então agora a gente vai trabalhar o que é o benchmark interno. O que é o benchmark interno? É bem facinho. Do que a gente analisar a concorrência, a gente vai analisar o setor interno, digamos, da agência. Por exemplo, eu sou da pessoa jurídica e a pessoa física está vendendo muitos credenciamentos, sendo que, na verdade, quem tinha que vender credenciamentos tinha que ser eu, porque eu que trabalho com as empresas, eu que tinha que credenciar as empresas. Só que não, o pessoal ali da pessoa física está pedindo credenciamento para trabalhar ali como ambulante, por exemplo. Então eu vou lá, vejo quais ações que eles estão fazendo, quais as promoções, quais incentivos que eles estão dando lá, trago para a pessoa jurídica e aqui eu oferto para as empresas para ver se eu também aumento o número de credenciamentos. Isso é um exemplo de benchmark interno, ou seja, eu pego na agência mesmo onde que eu trabalho, a característica que está dando mais certo, com melhores resultados, e trago para o meu setor, para também elevar o nível de sucesso, digamos, certo? Ou seja, benchmark interno é realizado no interior da empresa, da indústria, para atingir um foco comum. O que é interessante no benchmark interno? Que essas informações
são confiáveis. Por quê? Se você for fazer um benchmark competitivo, que você pega a sua concorrência, você pode acabar caindo numa informação falsa. Por exemplo, aquela empresa passa para vocês algumas informações para te atrapalhar. Aqui no interno não tem isso. Por quê? Já que é para o bem da empresa, as informações vão ser verdadeiras. Então não vai ter esse erro de pegar uma informação falsa, por exemplo. Então vamos ali no nosso slide para a gente ler aqui a teoria. O benchmark interno é praticado por empresas que visam identificar as melhores práticas internas da organização e disseminar sobre essas práticas para os outros setores da organização. Esse tipo de benchmark é um dos mais fáceis de ser executado, pois os dados envolvidos estão facilmente disponíveis e não há problema de confiabilidade. Voltem aqui comigo. Não foi exatamente o que eu passei para vocês? É realizado no setor interno da empresa e o grau de confiabilidade é muito alto. Então é basicamente isso que tem que levar para a prova, fechou? Vamos para a nossa segunda característica, benchmark competitivo. Pessoal, antes, igualmente lá no interno, eu vou falar primeiro como explicar. Benchmark competitivo, pessoal, é um exemplo de, deixa eu pensar aqui, uma empresa, a Coca-Cola, por exemplo, vai querer, a Coca-Cola não, ao contrário, que já aconteceu, a Pepsi tenta descobrir o segredo da Coca-Cola, já aconteceu isso, já passou no jornal, até que teve pessoas que foram presas, porque eles subornaram pessoas lá dentro da Coca-Cola para tentar pegar alguns segredos da Coca-Cola para passar para a Pepsi. Isso é um exemplo de benchmark competitivo meio sujo, ou seja, você está analisando a Coca-Cola para tentar pegar o segredo dela e trazer para a Pepsi. Isso já aconteceu, ou o caso lá da Samsung, que eu acabei da Samsung e da Apple. Isso aqui também foi um benchmark competitivo, só que já foi mais limpo esse benchmark. Por quê? A Samsung apenas analisou a tecnologia e copiou para ela. Outro caso também que tem de benchmark competitivo. A Caixa Econômica, ela fez um Internet Bank utilizando do benchmark. O que ela fez? Ela pegou vários internet bank de vários bancos, do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil, do Santander, e trouxe o que os clientes comentavam de melhor. Então, vou colocar o login igual ao do Bradesco, colocar a interface igual ao do outro, colocar a forma de pagamento do Itaú, o leitor de código de barras do Banco do Brasil. Ou seja, pegou o melhor e criou dela. Isso é um exemplo de benchmark competitivo, ou seja, pegou um concorrente direto, ou seja, a Caixa Econômica e Banco do Brasil, que atua no mesmo segmento de mercado, ou seja, ele atua na mesma região geográfica da gente, ou seja, eles são diretamente concorrentes, fechou? Vamos ler a nossa característica. Outra coisa antes de terminar de ler a teoria. Nesse benchmark competitivo, as informações nem sempre são confiáveis. Por quê? A empresa pode saber já que a outra empresa está fazendo benchmark nela e pode lançar informações falsas, justamente para prejudicar ela. Então aqui as informações nem sempre são verdadeiras, fechou? Vamos lá para o nosso slide. O benchmark competitivo. Benchmark competitivo é o tipo mais difícil de ser praticado, porque as empresas visadas são aquelas que disputam o mesmo mercado, ou seja, concorrentes diretos, e geralmente não estão dispostas ou interessadas em ajudar a equipe envolvida no processo de benchmark competitivo. O benchmark competitivo foca em medir funções, métodos e características básicas de produção em relação aos seus concorrentes diretos e melhorá-los de forma que a empresa possa inicialmente alcançar os seus concorrentes e depois ultrapassá-los, tornando-a melhor do ramo, ou no mínimo melhor que de seus concorrentes. Fechou, pessoal? Bem tranquilo, né? Vamos agora trabalhar a mais legal que eu considero que a prova dói cobrar. O que? A funcional. O que seria a funcional? A funcional seria você pegar uma empresa que não tem nada a ver com você, por exemplo, a Coca-Cola pega a Samsung para fazer um benchmark dela. Tá, mas uma produz produtos
produz bebidas e a outra produz tecnologia, o que tem a ver? Nada. Mas ela faz um benchmark do estilo funcional daquela empresa. Por exemplo, vou colocar isso aqui bem legal para vocês entenderem. Um exemplo de benchmark funcional que foi realizado foi uma concessionária de carro realizou benchmark de um supermercado. O que foi que aconteceu? Os supermercados, não sei se já antigamente, agora até que não é muito comum, mas antigamente era mais comum. O supermercado fazia aquele espaço, um lugar para deixar as crianças lá se divertindo enquanto os pais fazem as compras. Por quê? Eles não ficam atrapalhando, daí na hora dos pais comprarem, não acaba apressando os pais para ir embora mais rápido. Então, os pais conseguiam fazer a compra lá tranquilo. O que aconteceu? A concessionária de carros, aí ela pegou essa ideia, ou seja, não tem nada a ver uma concessionária de carros com um mercado. Pegou essa ideia do cantinho ali, do cantinho do abandono ali, para deixar a criança lá brincando lá, e trouxe ela para a concessionária. Por quê? O pai lá e os pais querem ver o carro, querem fazer um test drive, querem dar uma olhada e a criança fica ali puxando o cabelo da mãe, fica lá gritando, ou seja, fica atrapalhando na hora do vendedor executar a venda. Ou seja, eles fizeram lá a caixinha do abandono na concessionária e daí ajudou toda essa parte da venda. Ou seja, foi um benchmarking funcional que a concessionária de carro fez em cima do supermercado, que é bem legal essa parte do benchmark funcional. Outra parte aqui do benchmark funcional também, que a gente tem aqui, ela tem esse grau de confiabilidade, já é mais tranquilo. Por quê? Já que não é concorrente direto, ele não visa mais, não tem esse medo assim, vou dar um segredo meu para o meu concorrente direto me superar. Então não tem esse medo. Então já é mais confiável do que um benchmark competitivo. Fechou, pessoal? Vamos ler a nossa teoria aqui. Benchmark funcional. O benchmark funcional é a forma mais utilizada, pois não há necessidade de comparar-se com um concorrente direto. Gravem isso, pessoal. Não há necessidade de comparar com um concorrente direto, tá bom, pessoal? Vamos continuar ali. As empresas investigadas geralmente são a de ramos distintos que adotam técnicas interessantes em atividades específicas que possam ser colocadas em prática na empresa do investigador, como, por exemplo, embalagem, faturamento, controle de estoque. O processo de benchmark funcional poderá ser altamente produtivo, pois possibilita que a troca de informações se dá de maneira fácil, não tendo problemas com a confiabilidade das informações, pois as empresas envolvidas não disputam o mesmo mercado, ou seja, não são concorrentes diretos. Pegaram, pessoal? Bem tranquilo. Então vamos fazer uma revisão antes de a gente ir para o exercício. Benchmarking o primeiro lá, o benchmark o concorrente primeiro. Benchmark concorrente, você tem que decorar o quê? Ele vai ser com os concorrentes diretos, fechou? Primeira coisa que você tem que decorar, benchmark interno, vai ser o quê? Na organização. E benchmark funcional não necessita ser com os concorrentes diretos, ou seja, vai ser um supermercado, vai ser a concessionária no supermercado, a Coca-Cola na Samsung, por exemplo. Então é isso que tem que levar para a prova, essas ideiazinhas para vocês matarem as questões, tá bom? Na hora que chegar lá a diferença do benchmark funcional para benchmark competitivo, vocês saberem na hora matar a questão, tá bom? Vamos para os nossos exercícios então. CESP-UNB Banco do Brasil 2008, pessoal. Enquanto o benchmark competitivo tem como foco medir funções, métodos e características básicas em relação a seus concorrentes diretos, no benchmark funcional não há necessidade de realizar comparações com o concorrente direto. Certo ou errado, pessoal? Certinho, né? Ou seja, benchmark competitivo, concorrente direto. Benchmark funcional, não há necessidade de concorrentes diretos, certo? Então, nossa questão aqui está certinha.
Próxima questão, pessoal. Benchmarking CESP-NB 2008, Banco do Brasil. No benchmarking classificado como funcional, há necessidade de comparação de uma empresa com a concorrente direto. As empresas investigadas geralmente são de ramos distintos e adotam técnicas interessantes em atividades específicas, que podem ser colocadas em prática pela empresa do investigador. Pessoal, vamos ler ali o comandinho inicial, que eu acho que ali tem uma pegadinha, hein, pessoal? No benchmark classificado, deixa eu pegar aqui primeiro o grifo-texto para a gente marcar. No benchmarking classificado como funcional, lembrando, pessoal, volta aqui. Benchmark funcional é o quê? Que não há necessidade de análise com os concorrentes diretos. O que a questão botou? Há necessidade de comparação de uma empresa com seus concorrentes diretos. Pessoal, aonde que a questão errou? Ali no A, ou seja, faltou ali, ele quis enganar colocando, na verdade, um não A que era o certo, e ele botou um A necessidade. Então aqui a questão está errada, pessoal, questão errada aqui, ó. Não existe benchmark funcional, não vai ter a necessidade de ter essa investigação numa empresa direta, uma concorrente direta, certo? Bom, pessoal, finalizamos aqui nossa aula de benchmark, bem interessante, uma aposta minha na prova que eu tenho certeza que se cair essa questão, a maioria vai errar, com certeza. E vocês vão acertar porque vocês já vão estar afiados nessa parte, principalmente se ele aprofundar nas diferenças de benchmark. Fechou? Então, pessoal, dedicação. Até o próximo final de semana que eu divulgarei a nossa nova aula. E eu pretendo agora, agora na reta final, passar umas revisões aí do conteúdo, bem curtinho, pelo menos para vocês terem uma boa revisão aí antes da prova, fechou? Então, até a próxima aula. Dedicação, pessoal.